Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu quero falar para você sobre o princípio do processo. Olha o texto. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Repetindo. Estou convencido, fala do apóstolo Paulo, de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que eu trouxe essa palavra para você? Porque nós estamos começando um processo. Hoje é o primeiro dia de um grande processo. Hoje é o primeiro dia de uma caminhada juntos. A gente vai viver uma aventura a partir de agora e juntos vamos crescer muito em Deus. Mas para que esse crescimento em Deus aconteça, é preciso que você compreenda um princípio que eu estou chamando aqui de princípio ou lei do processo. E o que é lei do processo? Lei do processo indica que todas as coisas importantes da vida, todas as coisas que valem a pena na vida, são processuais. Raramente você encontra alguma coisa realmente boa que seja instantânea. Mas, mesmo a gente observando a vida, observando a natureza, observando Deus, observando a Bíblia e percebendo que tudo que Deus faz é processual, existe uma filosofia, um jeito de pensar entranhado no nosso inconsciente, e inclusive no inconsciente coletivo. O jeito de pensar da coletividade mundial discorda e não consegue perceber que tudo é processo. Tudo na vida é processual. Mas a gente não consegue perceber, e especialmente nós que acreditamos em milagres. E eu quero que você registre, eu acredito em milagres. Inclusive, adorei quando na hora do louvor a irmã falou assim: quem ora em línguas aí, ora em línguas. E aí já senti aqui o mover do Espírito de Deus do outro lado do mundo. E eu quero te contar que eu acredito em milagres. Mas a maioria de nós aprendeu uma definição não bíblica de milagre. A maioria de nós só acredita que é milagre se for instantâneo. Se for alguma coisa, estalou os dedos, já aconteceu o milagre. Só que, na verdade, gente, milagre implica que foi uma intervenção divina. Às vezes, Deus faz milagres instantaneamente. Mas o que eu quero que você compreenda é que, na maioria absoluta das vezes, não é instantâneo. Na maioria absoluta das vezes, Deus faz milagres usando a lei do processo. E eu trouxe esse versículo aqui justamente para ajudar você a começar a quebrar um tabu na sua mente. Quando o apóstolo Paulo disse assim: estou convencido, ele está falando de estou absolutamente certo, eu tenho certeza absoluta disso que estou falando para vocês. Estou absolutamente certo de uma coisa, do quê? De que aquele que começou a boa obra em você vai aperfeiçoar essa obra e vai completar essa obra até o dia de Cristo. Se não fosse o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo que falou isso, se não estivesse na Bíblia, a maioria de nós ia dizer que isso é uma blasfêmia. Porque a maioria de nós não consegue imaginar um milagre que não seja instantâneo. A maioria de nós, movido por nossa ansiedade, movido por nossa necessidade de controle, movido pelo corre-corre do dia a dia, por essa correria extrema que a vida impôs a nós, a maioria de nós aprendeu a pensar que, já que o que fica perfeito para nós, na nossa leitura errada, claro, que o que fica perfeito para nós é a correria, é o instantâneo, então Deus deve ser um ser que faz as coisas sempre instantâneo. E aí nós escolhemos
Aqueles milagres onde Jesus diz para o paralítico, levanta e anda, e o paralítico levanta e anda. Onde Jesus diz para o morto, sai para fora da sua tumba, e o morto sai para fora. Nós escolhemos esses milagres instantâneos para dizer que todas as vezes que acontece um milagre, é instantâneo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estou andando com Deus há 40 anos. E não que eu seja velho, é que eu comecei cedo, tá bom? Fica calmo. Eu estou andando com Deus há 40 anos. E eu já percebi Deus fazendo muitos milagres instantâneos. Muitos. Eu vi muitos milagres instantâneos. Mas a maioria dos milagres de Deus não são instantâneos. A maioria, absoluta maioria dos milagres de Deus são processuais. E nesse texto, quando Paulo diz, ele começou, ele vai dar continuidade e ele vai completar a obra. Não parece ser coisa do nosso Deus. Por que não parece? Porque nós aprendemos a pensar num Deus que faz instantaneamente. Então, nós aprendemos a pensar assim, quando acontece instantâneo, foi um milagre de Deus. Quando não acontece instantâneo, quando é processual, então é um milagre da mãe natureza. E a gente tirou Deus da história e a gente acha que aquilo que acontece de forma processual é natural e não tem intervenção divina. Mas foi Deus, por exemplo, que nos chamou à existência para que a gente fosse seres humanos, para que a gente fosse semelhantes dele. E Deus podia ter estabelecido que a gente viria ao mundo pronto, que a gente ia nascer maduro, mas ele não fez isso. Deus estabeleceu que quando a gente nascesse, a gente viria à existência na combinação de um espermatozoide e um óvulo e formaria uma célula-ovo. E quando você forma a célula-ovo, já é alguém, tem uma pessoa ali. Essa pessoa já tem nome, já é alguém. Essa pessoa já tem uma história. Mas não parece. E durante 9 meses acontece um milagre no ventre de uma mulher e essa célula-ovo vai multiplicando, crescendo, multiplicando, crescendo. 9 meses depois, esse pequeno ser já cresceu o bastante para poder viver fora do ventre. Mas ele já é alguém. Ele não vai ser alguém quando aos 20 e poucos anos, ele tiver todas as suas habilidades de ser humano em atuação. Ali, na hora de nascer, ele já é humano. Assim como ele já era humano quando era apenas uma célula-ovo, fecundada no ventre de sua mãe. O milagre que acontece dentro do ventre é Deus operando processualmente. O milagre que acontece depois que esse menino nasce é só o começo de um outro processo. Esse menino vai crescer e aprender e descobrir e avançar e o processo de Deus está acontecendo. Gente, é um milagre fascinante e é processual. Nós resistimos à ideia de que Deus faz as coisas processualmente porque nós desenvolvemos uma ansiedade de ver as coisas prontas e um medo de as coisas não acontecerem. Nós desenvolvemos uma necessidade de controle quase patológica que angustia o nosso coração e a gente não aquieta enquanto não vê a coisa toda pronta, a ponto de nós termos desenvolvido uma habilidade de admirar as coisas instantâneas e de não valorizar as coisas processuais. E por isso eu estou chamando sua atenção para a fala do apóstolo Paulo, falando que aquele que começou a boa obra vai dar continuidade nela e vai completá-la até o dia de Cristo, falando de um Deus que cuida processualmente. Jesus falou uma parábola, ele disse que
semente que cai na terra, primeiro ela aparece o broto, depois a folha, depois o caule, depois a espiga verde e então finalmente o fruto maduro na espiga, e aí é hora de meter a foice e colher, porque chegou o dia da colheita. Jesus estava falando que Deus age assim, processualmente, uma coisa de cada vez, e vai construindo, construindo, construindo até chegar onde precisa chegar. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, quando elas ouvem falar de cura interior, elas buscam uma experiência instantânea com Deus. E elas recebem essa experiência instantânea. E essa experiência instantânea é gostosa, é profunda, é gloriosa. Deus mexe com as emoções, Deus traz uma alegria nova, Deus traz um crescimento novo, Deus traz um conhecimento de si novo. E essa pessoa fica feliz com Deus, mas o processo só começou e ela não consegue entender isso. E como ela não consegue entender, ela muitas vezes fica frustrada quando ela descobre, algum tempo depois, que ainda tem alguma coisa dentro dela. E ela fica se perguntando, mas Deus não fez o milagre? Por que eu ainda estou assim? No início do meu ministério, eu era ministro de cura interior de pronto-socorro. Você vai ver no primeiro livro que você vai estudar, que é o livro Uma Visão de Cura, que nós separamos a cura interior em dois tipos. A gente separa a cura interior de clínica, que é a nossa, e a gente separa a cura interior de pronto-socorro, que a gente também faz pronto-socorro, mas a gente não faz só pronto-socorro. A gente principalmente faz clínica, que é esse acompanhamento progressivo. Você vai aprender isso no primeiro livro. Quando comecei meu ministério, eu comecei como ministro de cura de pronto-socorro. E o que o ministro de cura de pronto-socorro faz? Ele faz atendimentos pontuais e abençoa aquela pessoa, e a pessoa vai embora como se tudo tivesse resolvido. Ou então faz um final de semana de ministração, nesse final de semana tem um seminário e vários atendimentos pontuais ali durante aquele seminário, e as pessoas voltam para casa acreditando que está tudo resolvido. E elas foram abençoadas, elas foram tocadas, elas tiveram uma experiência com Deus, mas não resolveu. E não resolveu tudo, porque o crescimento é processual. E o que aconteceu no meu ministério que me empurrou para esse novo momento ministerial, onde a gente trabalha com clínica, com acompanhamento, foi o fato de que a maioria das ministrações que eu fazia era perto. Era na minha cidade ou em cidade muito pertinho de mim. E o que acontecia é que as pessoas que recebiam a ministração de pronto-socorro, quando a dor dela voltava ou quando uma dor parecida voltava, ela tinha como me achar. O que não acontece com a maioria dos ministros de pronto-socorro. Porque os ministros de cura interior de pronto-socorro, em geral, eles estão sempre viajando. Então, eles ministram numa cidade e quando o problema daquela pessoa volta, ele não está por perto. Comigo não foi assim. Quando os problemas das pessoas voltaram, eu estava por perto. Então elas me chamavam para dentro do problema, me contavam sua dor e eu escutava de novo e orava de novo. E foi isso que começou a me preocupar e eu comecei a perguntar o que é de errado. E foi quando eu fui atrás de pesquisar, de tentar entender como é que essas coisas acontecem. E aí eu fui treinado num outro padrão de cura interior, sem abrir mão daquele padrão de cura interior chamado de pronto-socorro. Eu trouxe ele junto, mas eu aprendi um novo padrão de cura interior, que é o padrão de cura interior processual, que é a gente traz o pronto-socorro junto, mas começa um processo onde a pessoa é acompanhada semanalmente. Por isso, você se matriculou num programa de cura interior. Não é um curso de cura interior, é um programa, porque programa implica treinamento, condicionamento, crescimento. E você vai ter um encontro semanal. No máximo, se não tiver outro jeito, vai ser um encontro quinzenal. Mas o ideal é que seja um encontro semanal. Por quê? Porque processualmente você vai
consertando e crescendo e consertando e crescendo e consertando e crescendo, e processualmente Deus vai construindo você. Por isso, eu preciso, nessa primeira palavra que você recebe, te falar sobre a lei do processo para desmontar na sua mente o tabu estabelecido ao longo dos anos no meio do povo de Deus, de que Deus não age por processo. Não é verdade? Nós aprendemos a pensar que Deus age instantaneamente e o processo é exceção. Mas se você abrir a cabeça e se você olhar para a ação de Deus e para a Bíblia com a mente aberta, sem fechar a visão e querer ver uma coisa e ficar procurando o que você quer ver, olhar para a Bíblia como ela é, do jeito que ela está escrita lá, você vai descobrir que a maioria das vezes o que Deus faz é processual e é exceção à regra quando ele faz instantâneo. Quando Deus trata as pessoas, ele as trata progressivamente e não instantaneamente. Um exemplo é o nosso pai Abraão. Abraão foi chamado aos 75 anos e Deus disse para ele assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Abraão entendeu que Deus estava dizendo que ia dar um filho para ele. Porque não tem como receber uma descendência, não tem como se tornar uma grande nação sem ter um filho. E Abraão entende, Deus vai me dar um filho. E 25 anos depois, quando Abraão estava por volta de 100 anos, é que o filho chegou. Mas o ponto não é esse. Ele recebe a promessa aos 75 e recebe o filho aos 100. Esse ainda não é o ponto. O ponto é esse meio entre os 75 e os 100. Os 25 anos que passou até que ele tivesse um filho foi um processo. Um processo onde Deus foi tratando Abraão, quebrando ele, consertando, ajudando a crescer, reconstruindo progressivamente. Por exemplo, uma coisa que a gente nota é que o pai da fé, quando Deus o chama, ele na verdade era um incrédulo. E Deus fala para Abraão assim: larga sua parentela, porque eu vou te dar uma prole, eu vou te dar uma descendência. Larga esse povo e vem. E aí Abraão trouxe consigo o sobrinho Ló. O sobrinho Ló, a gente descobre mais tarde que ele foi trazido por Abraão porque Abraão tinha no fundo o medo de Deus não dar um filho para ele e ele ter que passar a sua herança para o filho Ló, para o sobrinho Ló. E aí, num dado momento, Deus chama Abraão e diz: Abraão, não é Ló. Eu nunca te disse que é Ló. Ló não é o seu filho. Eu vou te dar um descendente. E aí Abraão muda de postura e ele resolve que deve ser Eliezer. E aí ele começa a alimentar no coração dele que é Eliezer. Quem é Eliezer? Eliezer era um escravo nascido na casa de Abraão, que cresceu ali como um filho, e Abraão resolveu que ele ia adotar Eliezer e que Eliezer seria o filho. E aí, num dado dia, depois de frustrado, depois de cair na real, depois de resolver falar o que estava no fundo do coração dele, Abraão disse: Senhor, eu sei que eu não teria um filho, que viva diante do Senhor o meu servo Eliezer, que é nascido na minha casa, a minha herança vai ficar para ele. E Deus disse: não, Abraão, você entendeu tudo errado. Abraão, eu vou te dar um filho nascido da sua carne. E aí Abraão renovou a fé e ficou firme de novo. Passou um tempo e Abraão chama Sara e diz: Sara, Deus falou que vai dar um filho da minha carne, mas tô animado não, tô achando que esse negócio não vai dar certo. E aí Sara fez aquela proposta indecente para Abraão. E Sara disse: talvez, Abraão, quando Deus falou que é da sua carne, é só da sua, não é da minha. E a gente tem aí uma escrava parideira,
bichinha de família, de mulher paideira, e ela é nova, é saudável. Que tal se a gente trazer ela, você engravida, e vai que é isso? E aí Abraão faz a besteira de gerar Ismael, e ele traz Ismael diante do Senhor para consagrar, e disse: Senhor, aqui está o filho que o Senhor me deu. E Deus disse: não te dei nada. Você fica inventando moda, mas eu não te dei. Quando eu te falei que vou te dar um filho, eu falei que vou te dar um filho da sua carne, da sua esposa, do seu casamento, da sua aliança. Não falei que eu ia te dar um filho desse jeito. E aí Abraão toma postura de novo e resolve confiar em Deus. E finalmente Isaac nasce. Por que eu estou te falando desse processo? O processo de construção da fé, do pai da fé, ajuda a gente a perceber que a construção de Deus na nossa vida é processual. E se você decidir aceitar isso como verdade, você vai olhar ao seu redor e vai perceber que tudo que Deus faz é processual, tudo, absolutamente tudo. Uma exceção ou outra que Deus faz milagres extraordinariamente instantâneos. E sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente, quando vê um milagre na Bíblia, a gente se alegra tanto com o milagre, que a gente fica com a impressão de que nos tempos bíblicos eram diferentes dos nossos. Nos tempos bíblicos acontecia milagre todo dia e o dia todo. Mas se você olhar para a Bíblia calculando tempo, você vai perceber que você vira 2, 3 páginas da Bíblia e você está virando, às vezes, 2, 3 décadas. É claro que tem momentos em que você vira 2, 3 páginas e você está no dia seguinte do acontecimento anterior. Mas isso não é a maioria das vezes. A maioria das vezes você vira 2, 3 páginas e você está virando 2, 3 décadas. Então, entre um milagre e outro, muitas vezes tem anos, às vezes décadas. Mas nós, porque queremos ver assim, a gente fica com a impressão de que eles viam milagres instantâneos todo dia e o dia todo. Você pode notar que na mesma Bíblia, onde as pessoas são curadas, eles têm serviço de assistência aos enfermos. Na mesma Bíblia, onde se multiplica pão e peixe, eles têm um serviço de assistência social que dá ajuda aos pobres. O que implica que o método de Deus mais usado é o método do processo. Tem milagres instantâneos? Tem. Mas Deus, na maioria das vezes, maioria absoluta, ele está operando processualmente. E por que você tem que entender isso? Porque você está entrando num processo. Deus está começando algo na sua vida que vai fazer com que, daqui a algum tempo, você olhe para trás e você mesmo ou você mesma pergunte: o que aconteceu comigo? Meu Deus! Você pode ter certeza absoluta. Quando esse programa terminar, quando a gente fizer a formatura desse programa, você vai olhar para trás e você vai dizer: meu Deus, o que aconteceu comigo? Mudou minha vida. E não só você. As pessoas que convivem com você, que convivem na sua vida e que te conhecem, elas vão testificar e vão te falar assim: olha, você mudou. Tem alguma coisa aí. Sabe, normalmente, as pessoas costumam dizer assim: tá amando, né? Porque quando uma pessoa constrói um conjunto de contentamento, um conjunto de alegria, um sentimento de bem-estar psicológico, o que a sociedade ao redor interpreta tá apaixonada, tá amando, tá se relacionando, tem alguma coisa aí. E, na verdade, você vai dizer para ela assim: não, é que eu fiz o programa de cura interior. E a minha vida mudou, eu recebi um up na minha vida. Foi tremendo. Por quê? Porque o processo vai construindo isso na sua vida. Tem algumas coisas que contam um ponto quando você entende que o crescimento de Deus na sua vida é um processo. A primeira delas
é que você precisa entender que você não vai ser de Deus no final do processo. Você já é de Deus no começo do processo, no meio do processo e no final do processo. Por que isso é importante? Porque quando você não entende que a ação de Deus é normalmente processual, você vai ficar esperando o dia em que o processo terminar para que você seja de Deus, para que Deus esteja operando totalmente na sua vida. Não é assim que funciona. E eu quero ler um texto para você, para ajudar você a perceber isso. Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler com você do versículo 11 a 14. E com isso, com esse texto, o que eu quero te mostrar é... você não é no final do processo. Você é no começo do processo e durante todo o processo. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14. Olha o texto para você. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, o versículo 13 agora, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Voltando, versículo 11 diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 11. Versículo 12 diz para quê? Ele diz, com o fim de aperfeiçoar os santos. O que eu quero te mostrar? No versículo 13 e 14 diz o que vai acontecer na vida desses santos na medida em que eles forem aperfeiçoando. E a palavra mais importante no versículo 13 é a palavra maturidade. E cheguemos à maturidade. Então, versículo 11, Deus dá um grupo de gente madura para cuidar de um grupo de gente que precisa crescer. No versículo 12, ele diz o que Deus espera. No versículo 13 e 14, qual vai ser o resultado disso. No versículo 12, quando ele diz que o objetivo de Deus é aperfeiçoar os santos, eu quero ajudar você a entender que os santos são santos, mas não são perfeitos. Mas já são santos. Mas não são perfeitos. Mas são santos. Mas não são perfeitos. Mas são santos. Mas não são perfeitos. Quando Paulo diz que os santos não são perfeitos, quando ele diz Deus está dando isso para aperfeiçoar os santos. Ele está dizendo que esses santos já são santos, mas eles não são perfeitos ainda, mas já são santos, mas não são perfeitos. Nós desenvolvemos uma ideia errada do que é ser santo no Novo Testamento por causa da influência da Igreja Católica. Na Igreja Católica, os santos são assim, meio que semideuses, intermediários entre os céus e a terra. E aí, a maioria de nós, o protestantismo que saiu de dentro da Igreja Católica, viemos de lá com essa influência católica. E toda vez que alguém fala pra gente que você é santo, você em geral diz, não, isso não, quem me dera. Eu bem que gostaria de ser santo, mas não sou não. Mas eu estou trabalhando para isso. Isso os mais otimistas. Os mais otimistas dizem que estão trabalhando para isso. Mas o Novo Testamento deixa claro que nós somos santos. Não somos perfeitos. É isso que Paulo está dizendo. Aperfeiçoar os santos, porque eles são santos, mas não são perfeitos. E o que é então ser santo, diferente do que a Igreja Católica implantou na nossa cultura? E por favor, não me interpreta mal. Eu não estou falando mal da Igreja Católica, estou falando um fato, tá bom?
é fato que a Igreja Católica nos legou o entendimento errado da palavra santo. Mas o que é santo, então, de acordo com a visão do Novo Testamento? Tanto no hebraico do Velho Testamento, quanto no grego do Novo Testamento, a palavra santo tem o mesmo sentido, que é o sentido de separado de alguma coisa, separado para alguém. Santo, portanto, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, indica que a gente foi separado das trevas e fomos separados para Deus. Significa que nós não fazemos mais parte do império das trevas, significa que agora nós fazemos parte do reino da luz do nosso Deus. No Velho Testamento, a palavra santo, às vezes, era aplicado a vasilhas, a utensílios. Por exemplo, uma pazinha específica para tirar cinza do altar dos holocaustos. Aquela pazinha era santa ao Senhor. Por que ela era santa ao Senhor? Porque ela não poderia ser usada para nenhum outro serviço que não fosse no tabernáculo do Senhor. Se alguém pegasse a pazinha do tabernáculo para tirar cinza do fogão de alguém, essa pessoa estaria em pecado, porque essa pazinha ela é separada ou ela é santa ao Senhor. Eu gosto de usar como ilustração, para falar do santo, da famosa caneca do papai. Por falar em caneca, vou tomar uma água. Caneca do papai é um conceito comum em muitas famílias brasileiras, onde tem uma caneca específica, às vezes até com nome mesmo, caneca do papai. E que aquela caneca é do pai, é o pai que vai beber naquela caneca. E às vezes os meninos da casa, as crianças da casa, saem correndo para denunciar para a mãe ou para o próprio pai o fato de que alguém indevidamente está bebendo na caneca do papai. Alguma coisa parecida com isso. Ô mãe, fulano está bebendo na caneca do papai. O menino, ao ser pego bebendo na caneca do papai, ele sabe, não pode, porque aquela caneca não é sua, é do papai. Essa ilustração ajuda a gente a entender o sentido da palavra santo. Santo significa que você é do Papai Celestial e ninguém tem direito de botar a mão em você. É o que você é. Agora, pensa. Se o menino bebeu na caneca do papai, tá certo? Não, não tá. O menino não tem nada que beber na caneca do papai, porque aquela caneca é do papai, não é dele. Contudo, a caneca do papai ainda é a caneca do papai. Talvez, se o menino tiver babado na caneca, tem que dar uma lavada, né? Uma purificada, mas ela é a caneca do papai. É muito importante que você entenda essa percepção bíblica de santidade. Santidade indica que você está separado das trevas e que você está separado para Deus. Quando Paulo diz que Deus levantou homens e Deus levantou processos para aperfeiçoar os santos, ele está dizendo que você é santo, mas não é perfeito. Você já é santo, mas precisa ser aperfeiçoado. Uma figura que ajuda a gente a entender isso é... Uma figura que ajuda a gente a entender isso, o pessoal da técnica falou que eu posso tirar o microfone daqui, que ele estava caindo toda hora. Uma figura que ajuda a gente a entender isso é que é aquela figura observada na criança comparada com o adulto. Então, um ser humano inteiro, funcional, ele deve ter aí perto dos 25 anos. Quando ele está
fisicamente resolvido, psicologicamente resolvido, mentalmente resolvido, por volta de 20 a 25 anos, esse indivíduo está pronto. Como ser humano, você pode dizer assim, aqui tem um ser humano adulto. Mas esse ser humano, ele não se tornou um ser humano quando ele está com 25 anos e é um ser humano adulto. Ele é um ser humano desde que ele estava no ventre de sua mãe. Ele já é um ser humano adulto. Mas não está pronto ainda. Vamos pegar esse indivíduo humano um pouco mais crescido e vamos pensar nele aí com 6 meses de nascido. Já nasceu, já está ali 6 meses vivendo na família. Ele já é um ser humano? Já. Inclusive já tem nome. Inclusive já tem registro. Ele não só é humano, como ele é um cidadão da sua cidade, é um cidadão do seu país, é um cidadão da sua pátria. Ele não só é humano, mas ele faz parte da vida daquela família. Ele é alguém com certeza. Então, ele não vai ser alguém quando tiver adulto e for capaz de resolver sua própria vida. Ele é um ser humano agora, ele é alguém agora, pequenininho. Mas uma coisa é esse garoto de 6 meses de nascido. Outra coisa é o adulto de 25 anos que ele vai se tornar. Mas os dois são alguém. Por exemplo, você ri e brinca e acha bonitinho quando esse bebezinho de 6 meses faz xixi no terno do pai que acabou de se arrumar para sair e resolveu fazer uma graça com o bebê nu no colo e foi brincar e ele fez xixi no terno do pai. Se esse pai tem um pouco de equilíbrio emocional, ele vai rir e brincar e transformar isso numa piada e vai contar para todo mundo como uma piada que o bebê fez xixi nele. Mas o importante, se esse pai tem maturidade emocional, se ele tem equilíbrio emocional ou não, não importa. O que importa é que a maioria absoluta de nós entende que é normal que o bebê de 6 meses faça xixi numa pessoa que acabou de se arrumar. Tá tranquilo. E ninguém vai acusar esse bebê de não ser gente, de não ser humano, de não ser parte da família, de não ser um cidadão da nação. Todo mundo vai aceitar bem esse menino, mesmo ele tendo feito xixi. E pior, ele pode vomitar no mesmo terno. Ou fazer outras coisas que a gente não vai falar, porque vai ficar meio nojento. Vamos voltar para a ilustração, né? E a maioria de nós aceita naturalmente que ele é humano, mesmo ele fazendo coisas que a gente reprova que os humanos façam. É disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que você é santo. Mesmo que ainda falta investimento no processo de crescimento. Registre uma coisa importante. Os seres humanos não nascem prontos. Eles precisam de um processo. Os santos também não nascem prontos. Eles também precisam de um processo. Os santos nascem imperfeitos e incompletos. Precisam de um processo de crescimento. Por que eu estou te contando dessa história dos santos e aproveitando a fala de Paulo para você? Eu estou te contando essa história para ajudar você a entender que antes de embarcar no processo, a gente precisa construir a mentalidade firme de que eu não vou ser de Deus quando o processo terminar. Eu não vou ser de Deus quando eu me aperfeiçoar. Eu sou de Deus agora. Eu estou em processo de crescimento, mas eu já sou de Deus agora. Eu sou filho de Deus agora. Eu nasci de novo agora. Eu sou uma nova criatura agora. Mas, pastor, eu estou lutando contra vícios sérios, vícios feios. Você é de Deus. Pronto, falei. Nasceu de novo, aceitou Jesus como seu Salvador, tomou postura de deixar Jesus ser seu Senhor, você é de Deus. Mas eu ainda estou lutando com algumas coisas no meu sistema, eu ainda tenho sentimentos que me controlam, eu ainda tenho padrões de comportamento viciosos, eu ainda tenho impulsos totalmente fora de controle. Você é de Deus, ponto. Vamos aperfeiçoar isso? O programa de cura interior trabalha com esse treinamento, com esse condicionamento.
essa construção, pouco a pouco, um ponto depois do outro ponto, essa construção de musculatura emocional, de musculatura espiritual, essa construção precisa começar com eu sei que eu sou de Deus, para depois fazer o conserto. Se você não acredita que vai dar muito mais trabalho para consertar. Inclusive, registre uma coisa importante. Nós aprendemos a treinar a nossa cabeça para pensar que a gente precisa mudar o comportamento para então acreditar que nós somos de Deus. Na verdade, se você estudar um pouquinho a natureza humana, você vai descobrir que funciona muito melhor você acreditar que é de Deus e depois mudar o comportamento. É a crença que constrói novos padrões de comportamento e não novos padrões de comportamento que devia construir a crença. Para terminar, tem uma segunda coisa que eu acho que tem que levar em consideração nessa construção do processo. E essa última coisa, que eu vou falar bem rapidinho, já estou terminando, viu? Fica calma aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer, Deus quem dá o crescimento. Paulo está escrevendo para os coríntios para dizer para eles que nem Paulo que plantou, nem Apolo que regou é coisa nenhuma, mas Deus que fez crescer. Inclusive, no versículo 6 ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento, ele diz no versículo 6. No 7 ele diz, porque vocês precisam saber que nem Paulo que plantou, nem Apolo que regou é nada. É Deus que dá o crescimento que resolve. E essa é a verdade de Paulo para aquele momento, é a verdade de Paulo para nós hoje. Eu quero ajudar você a entender algo que Paulo não estava mostrando, mas ele mostrou. E o que Paulo não queria mostrar, mas ele também mostrou. Que Deus dá o crescimento. Mas eu plantei e Apolo regou. Não foi isso que Paulo disse. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O que eu estou mostrando para você? Eu estou mostrando para você que também é verdade que Deus dá o crescimento, mas eu plantei e Apolo regou. O que está nesse texto? Está nesse texto que Deus usa ferramentas como o programa de cura interior para produzir o crescimento. Deus usa o Paulo que planta, Deus usa o Apolo que rega para produzir crescimento. Deus usa recursos normais para então fazer seus milagres. E não, eu não estou dizendo que se a gente não promover os recursos humanos, que Deus não vai fazer. Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas o padrão, o comum, o normal, o de sempre, é Deus usando o Paulo para plantar e o Apolo para regar, e então Ele libera o crescimento.